areia, areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? As minhas mãos fizeram parte, filho meu. Minha atenção será sobre ti. Pega sua voz. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Tem um novo tempo pra você. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Declare profeticamente esse refrão. Uma nova história Deus tem pra mim. Profetiza sobre esse novo ano. Um novo tempo Deus tem. Profetiza sobre esse novo ano. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Diga mais uma vez com fé. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Feche os olhos se você puder. Comece a profetizar sobre a tua família, sobre a tua vida. O que você quer que Deus escreva uma nova história nesse novo ano? Comece a profetizar, a declarar a palavra do Senhor. Um ano de saúde, um ano da presença de Deus, um ano de cuidar de Deus, um ano onde Deus vai cuidar da tua família, da tua casa, das tuas finanças. Profetiza sobre você, profetiza sobre seus amigos que irão se converter nesse ano. Profetiza, abençoa, abençoa que nesse ano novo que se inicia, o Senhor te dê paz, alegria, amor, prosperidade, saúde plena, emocional, física e espiritual, em nome de Jesus. Ô Senhor, tantas coisas o Senhor tem para nós nesse novo ano, Pai. Mas uma coisa é mais importante do que todas as outras, é a tua presença, Espírito Santo. Por isso, se o Senhor for conosco, Pai, nós sairemos. Se o Senhor não for, não sairemos, ó Pai. Por isso, nos acompanhe, esteja conosco, nos abrace, nos envolva, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem linda a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Pode sentar aí no seu lugar, glória a Deus. 2022 iniciou e você está aqui. Isso fala muito daquilo que é prioridade para você, amém? 2022 inicia e nós somos gratos a Deus porque até aqui Ele tem cuidado de nós. E eu gostaria de dar as boas-vindas a você que nos acompanha online, fique com a gente até o final. Tem muitos irmãos que estão viajando e nos acompanhando online. Você que está aqui também, que Deus abençoe você. Eu tenho a convicção que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Eu gostaria de pensar junto com os irmãos sobre o que é mais importante no ano de 2022. O que realmente importa nesse novo ano que se inicia.
Quando a gente chega no final do ano, a gente sempre, depois daquela semana da virada maravilhosa que a gente teve, muitas palavras proféticas que Deus deu, muitas coisas que Deus falou, estava pensando algumas coisas e pensando sobre, sempre gosto de anotar tudo aquilo que eu penso para o próximo ano que vai se iniciar, fazer uma lista de metas, sonhos, projetos para a minha família, para a minha casa, para a minha vida espiritual, para a nossa igreja, isso é muito importante. E quando eu estava começando a querer escrever sobre isso, a palavra do Senhor vem a mim. O Espírito Santo falou comigo e aquilo que Ele falou comigo eu quero compartilhar o teu coração nessa noite. Porque quando eu estava pensando sobre esse próximo ano que se inicia, falei um pouquinho no primeiro dia na oração, às 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde também. E quando eu estava pensando um pouco sobre aquilo que Deus tem para nós como família BBN, aquilo que Deus tem para mim pessoalmente, aquilo que Deus tem para minha família. Então, o Espírito Santo falou ao meu coração, e Ele disse assim: não faça nada até você me ouvir. Não faça plano nenhum, não comece a fazer projeto nenhum, não planeje coisa nenhuma até que você ouça a minha voz. Então, meu coração se encheu de temor e eu quero te encorajar a nesse próximo ano que se inicia. E pode ser que você já tenha escrevido algumas metas, sonhos e projetos para esse ano, mas eu quero te convidar. Se você já escreveu, se você já começou a fazer coisas nesse novo ano, eu quero te encorajar a, antes de você começar a fazer tudo, ouvir a voz de Deus. Porque se tem uma coisa que não pode ser frustrada, são os planos e propósitos de Deus. Porque quando Deus fala, se cumpre. Quando a gente fala, às vezes não cumpre, não é assim? Quantas metas em 2021 a gente fez? Perder 10 quilos e ficou os 10 quilos em 2021. Fazer atividade física todo dia e ficou lá. Tantas coisas que a gente promete de nós mesmos e muitas vezes a gente falha. Muitas vezes a gente erra. Mas quando Deus libera uma palavra, quando Deus fala algo, a palavra que o Senhor liberou não volta vazia. Ela se cumpre, porque tudo aquilo que Deus fala se cumpre. Então, nesse primeiro domingo de 2022, eu quero te encorajar a uma coisa. E preste atenção, a coisa mais importante para esse início de ano, para esse novo ano que se inicia, é ouvir a Deus. Eu e você precisamos ouvir a Deus. Nós todos juntos precisamos ouvir aquilo que Deus tem. Porque eu tenho certeza, se a gente ouvir e fizer aquilo que Ele mandou, no final de 2022, a gente vai testemunhar das maravilhas que Deus fez no meio de nós. Quantos creem, digam amém. Então nós precisamos ouvir a Deus, é isso que é o mais necessário. E há uma expectativa no céu sempre ao nosso respeito. Jesus, quando Ele estava na terra, Ele ensinou uma oração para nós, a oração do Pai Nosso. E Ele disse: venha o teu reino aqui na terra, como é no céu. Há uma expectativa de que o céu toque a terra, há uma expectativa de que os sonhos de Deus se cumpram na terra através da minha vida e da tua vida. Há uma expectativa no céu de que a gente possa entrar e sonhar os sonhos de Deus. Porque Deus tem pensamentos e sonhos a nosso respeito que são muito mais altos do que o nosso. O pastor Ricardo ministrou sobre isso na semana da virada, sobre sonhar e voltar a sonhar os sonhos de Deus. E Deus tem colocado muito isso ao meu coração. E Jó capítulo 42, versículo de número 2, Jó 42, 2 diz assim: abra comigo. Diz assim: bem sei que tudo podes. Diga assim: tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não sei você, mas eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero pensar aquilo que Deus... Mas eu posso te dar uma boa notícia? Nenhum dos planos de Deus deram errado. 2022, a gente precisa sonhar os sonhos de Deus, pensar o que Deus pensa, planejar aquilo que Deus planeja,
Mas para isso é necessário que a gente ouça a Deus. Eu quero te convidar nessa noite a ousar sonhar os sonhos de Deus. A ousar a pensar o que Deus está pensando a teu respeito. Para que você possa se tornar tudo aquilo que Deus quer que você se torne. Às vezes também a gente fica em uma perspectiva de assim, não, eu só vou então, o Mateus está dizendo assim, o pastor está dizendo, não, eu só vou fazer o que Deus mandar. E aí a gente não lê a Bíblia e não quer fazer nada. Mas tem muita coisa que Deus já mandou através da sua palavra. Tem muitas coisas que Deus já revelou na sua palavra. Quer ver uma delas? Quando a gente está com preguiça e não quer trabalhar, Provérbios diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A palavra já diz isso, e às vezes a gente quer esperar algumas coisas daquilo que já está dito na palavra. Então, em 2022, o principal é ouvir a Deus. E qual é a fonte mais segura? Qual é a fonte mais segura de ouvir ao Senhor? É abrir a tua Bíblia todas as manhãs para ouvir a Deus, porque eu tenho a certeza que Ele vai falar com você. Amém? Tem coisa que Deus já disse para mim e para você, e a gente precisa mudar, e desde 2000 e não sei quanto. Porque Ele já disse, mas eu quero te propor a não deseje, e preste atenção nisso que eu vou falar, que é muito sério. Não deseje ouvir a Deus se você não quiser cumprir aquilo que Deus vai falar com você. Porque é melhor não ouvir a Deus do que ouvir a Deus e não obedecê-lo. Porque o juízo para aqueles que ouvem ao Senhor e não cumprem os seus mandamentos é muito maior do que para aqueles que não ouvem a Deus. Quando Deus fala algo ao nosso coração, há uma responsabilidade de cumprir aquilo que Ele disse. Porque diante do tribunal do julgamento de Cristo, nós não seremos cobrados por aquilo que nós não conhecemos ou que não entendemos. Mas nós seremos cobrados diante de Cristo por aquilo que nós conhecemos e entendemos. Então há um maior juízo para a casa de Israel, para aqueles que conhecem ao Senhor e a sua palavra. Por quê? Porque você e eu conhecemos a palavra. Então quando nós ouvimos a Deus, você que ouvir a Deus, esteja disposto a obedecer. Porque pior do que não ouvir a Deus, é ouvir a Deus e não obedecer. Há uma responsabilidade em ouvir a Deus. Há uma responsabilidade, quando Deus fala, a expectativa no céu é que você obedeça aquilo que Deus falou. Mas eu tenho a convicção de que quando Deus falar com você nesse ano, você vai obedecer tudo aquilo que Deus falou. Amém? Eu creio nisso. Mas nós precisamos entender que há uma responsabilidade de ouvir a voz de Deus. E todos os homens de Deus, antes de fazerem grandes coisas, eles tinham uma coisa em comum. Todos os grandes homens e mulheres de Deus, eles primeiro, antes de fazerem grandes coisas ou pequenas coisas, todos eles ouviram a Deus. Noé só foi construir a arca depois que ele ouviu a Deus. Sim ou não? Ele não saiu construindo a arca da cabeça dele. Maria recebeu uma palavra do anjo, uma palavra do Senhor, que ela ia ter um filho, sim ou não? E depois ela teve um filho. Paulo, antes de iniciar o seu ministério, primeiro ele ouviu ao Senhor. Josué, antes de derrubar as muralhas de Jericó com o povo de Israel, o que ele fez? Ele ouviu ao Senhor. Davi, antes de ir para todas as suas batalhas, ele consultava ao Senhor, pedindo a estratégia, pedindo aquilo que Deus faria e como faria, se Deus daria vitória. Antes de lutar todas as guerras, Davi ouvia o que Deus tinha para falar. Sabe, todos os homens de Deus, antes de fazerem coisas, eles ouviam a Deus. Essa noite eu quero te encorajar a, antes de você sair fazendo um monte de coisa ao longo desse ano, primeiro, dispõe o teu coração a ouvir a Deus. Esteja com os ouvidos sensíveis e atentos para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes a gente já começa o nosso dia, não sei como que é na tua casa, mas às vezes a gente já começa o nosso dia naquele corre. Nossa, hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. Então a gente começa o nosso dia já pensando em um monte de coisa que tem para fazer. Não é assim às vezes? Às vezes a gente dormiu tarde, acorda muito cedo, ou acaba perdendo um pouquinho a hora e a gente sai fazendo as coisas sem antes abrir a Bíblia, sem antes ouvir o Senhor, sem antes ouvir o que Ele tem. Mas o que é mais importante nos nossos dias
É antes de tudo, antes de iniciar esse ano. Hoje é o dia 2 de 2022. Eu queria propor para você, para que antes de que você começasse tudo, projetos, planos, sonhos, e se você não tem sonhado, e se você tem dito, Deus, eu acho que 2022 vai ser a mesma coisa, não quero sonhar, eu quero te dizer, você pode ter parado de sonhar, mas o céu não parou de sonhar a teu respeito. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, Ele tem sonhos ao teu respeito. Então hoje, se você parou de sonhar, eu quero ser como Ezequiel diante do vale de ossos secos. Ainda há possibilidade de vida, ainda há perspectiva de sonhar de novo os sonhos de Deus. Então não se deixe levar pelas circunstâncias, mas se deixe levar por aquilo que Deus diz. Então eu gostaria de convidar a todos vocês, para nesse primeiro mês de janeiro, para que você disponha o teu coração a ouvir a Deus. Hoje é uma mensagem muito simples, é uma mensagem vinda do céu, mas é uma mensagem que pode mudar todo o nosso ano e toda a nossa vida. Já imaginou quantas coisas nós não faríamos se tivéssemos ouvido a Deus? Já imaginou quantas vezes a gente não teria caído em pecado, em tentações, se a gente tivesse ouvido a Deus? Já pensou quantos propósitos e projetos a gente teria começado se a gente tivesse ouvido a Deus? Então, nesse primeiro mês, eu quero te convidar para que você ouça a Deus. Eu tenho a certeza que se você ouvir a Deus e fazer aquilo que Ele pede, teu coração vai se encher de alegria, porque não há nada melhor do que cumprir aquilo que Deus falou. Amém? Nesses 12 primeiros dias do ano, gostaria de convidar todos vocês para nós estarmos juntos, ouvindo ao Senhor. Nós estamos aqui em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas da tarde. Eu acho que é impossível você não conseguir vir em um dos 2 horários, para que você possa ouvir a Deus nesses 12 dias. Eu quero te encorajar. Eu fico muito feliz que no dia 1º de janeiro, nós dormimos, todo mundo dormiu muito tarde, acordou muito cedo. Aqueles que vieram aqui na oração das 6 horas da manhã, dormindo 2h30 da manhã, acordar às 5h30 da manhã, isso fala muito ao respeito daqueles que vieram. Por quê? Porque homens e mulheres dessa igreja, tanto às 6 horas da manhã quanto às 6 horas da tarde, estão dispostos a ouvir a Deus. Querem ouvir a Deus, por isso estão vindo aqui para ouvir a Deus. Tira um tempo na tua casa para ouvir a Deus, falar com o Senhor. E se teve uma coisa, e isso que eu quero te encorajar hoje é mostrar para você de como homens e mulheres ouviram a Deus ao longo da história. E todos eles que ouviram a Deus e obedeceram seus propósitos, receberam uma herança da parte do Senhor. Quantos aqui querem receber algo da parte do Senhor? Não nessa vida aqui nós receberemos, mas quando nós obedecemos o Senhor, uma herança ainda maior está preparada para cada um de nós. Provérbios capítulo 16, versículo de 1 a 3, só ouça, se você quiser acompanhar no telão, acompanhe. Provérbios 16, de 1 a 3 diz assim: o coração do ser humano pode fazer muitos planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que sonda o espírito. Entregue as tuas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Amém. Será que você pode falar para a pessoa do seu lado? Entregue as tuas obras ao Senhor, que aquilo que você planejar vai se realizar. Deixa o versículo 3 aí, Dudu, por favor. Noé, antes de construir a arca, ele ouviu a Deus. A terra estava tomada de uma promiscuidade, de uma prostituição, de um pecado tão profundo. A terra estava em maldade, mas Noé foi encontrado como um homem íntegro e fiel. Eu quero falar um pouquinho de Noé. Abre lá em Gênesis capítulo 6 agora, por favor, versículo de número 8. Porém, a terra era toda cheia de maldade, os filhos dos homens estavam todos corruptos. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Versículo 9. São estas as gerações de Noé.
Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, preste atenção nisso, Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam se corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. E aí ele continua descrevendo a arca. Noé foi encontrado íntegro e fiel. E Noé andava com Deus. Em um tempo de corrupção, em um tempo de pecado, Noé encontrou favor diante de Deus. Então Deus fala com Noé. Deus fala para Noé construir a arca. Deus fala para Noé para que Noé construa algo que iria salvar toda a humanidade. Deus fala para Noé, e você conhece a história, que Noé ia construir uma arca e animais, 7 animais de cada espécie, 7 casais de cada espécie eram para entrar na arca. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas eram para entrar na arca de Noé também. Então, quando Noé ouve, e preste atenção nisso, quando Noé ouve a voz de Deus, quando Noé cumpre a palavra de Deus, dizem alguns estudiosos que Noé levou 60 anos para construir a arca, outros dizem que Noé levou 100 anos para construir a arca, mas quando ele ouviu e fez a arca, toda a família dele foi salva. Quando Noé ouviu a Deus e construiu a arca, toda a humanidade foi salva. Quando eu e você ouvimos a Deus, aquilo que Deus está falando, quando nós lemos a palavra dele, ele fala conosco, e a gente cumpre a palavra do Senhor, eu quero liberar isso sobre a tua vida. Toda a tua casa vai ser salva. Quando você cumpre aquilo que Deus te falou, Deus fala na sua palavra, para que a gente cumpra a sua palavra, e ficará evidente que através de nossas vidas, a nossa família primeiro vai ser alcançada. Eu creio nisso e eu oro para que toda a minha família sirva ao Senhor, amém? E a sua também. Só que a gente primeiro precisa ouvir a Deus. Noé não saiu construindo a arca sem ouvir antes o Senhor. Nesse novo ano que se inicia, Deus está procurando os íntegros e os fiéis, para que Ele fale com cada um deles. Eu tenho a convicção, em nome de Jesus, que diante de Deus, nesse ano, nesse novo tempo, você se encontrará diante de Deus como um homem, como uma mulher íntegra e fiel. Porque os homens íntegros, as mulheres íntegras, estão prontos para ouvirem a palavra do Senhor. Deus não libera da sua palavra para aqueles que não andam com Ele. Como que eu posso ouvir a voz da Gê se ela estiver lá e ela fala baixinho? É possível eu ouvir a voz da Gê se eu estiver lá longe? E ela lá naquele lado? De forma alguma. Como que eu vou ouvir a voz da Gesse? É se eu estiver próximo a ela, se eu estiver caminhando com ela, se eu estiver dormindo com ela, acordando com ela, junto com ela todos os dias. Sabe como você vai ouvir a Deus? Quantos querem ouvir a Deus? Digam amém. É andando com Ele, é caminhando, é sendo íntimo, é sendo íntegro e fiel. É isso que Deus espera de você, essa é a expectativa do céu para você. Ouvir a Deus é a nossa principal meta para 2022. Não faça nada em 2022 sem antes ouvir a Deus. João capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Nada inclui absolutamente nada. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Não faça nada sem Jesus falar antes com a gente. Amém? Josué passou o Jordão depois que ele ouviu a Deus. Olha lá, Josué capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim. Deixa eu abrir aqui também. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun,
auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, e você e este povo entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que vocês puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território que vocês irão, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém, e preste atenção nisso, ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Depois que Josué ouviu a Deus, ele passou, e todo o povo de Israel passou a pés secos sobre o Jordão, e todos eles conquistaram a terra prometida. Quando você ouve a Deus e cumpre aquilo que Ele te pediu, o milagre vai acontecer. Você não quer que aconteça? O milagre vai acontecer quando você ouvir a Deus, cumprir os seus propósitos, os seus decretos. O milagre acontece, o Jordão se abre. Me ajuda a pregar nessa noite, irmão. Quando você ouve o Senhor, Josué ouviu a Deus, o que é mais importante para esse novo ano que se inicia é ouvir ao Senhor o que Ele tem, porque o que Ele falar a você cumprir, vai acontecer. Se Deus falar ao teu coração, se você cumprir aquilo que Ele falou, vai acontecer. José sabia que ele seria rei porque ele ouviu a Deus. Vocês lembram do sonho de José? Que todos os irmãos dele iriam se curvar diante dele, o sol e a lua, até o pai e a mãe dele iriam se curvar. Então José sabia que um dia ele seria rei, e o pai, a mãe, os filhos sabiam, e os irmãos, ele sabia que ele iria ser rei sobre eles. Passou muito tempo, ele foi preso, mas ele tinha uma palavra de Deus, ele foi para o cárcere. José não abriu mão da palavra de Deus que ele tinha. José quase foi abusado. José teve propósito de se deitar com a mulher do rei, a mulher de Potifar, mas ele não abriu mão daquilo que ele ouviu de Deus. Ele recebeu um sonho e ele começou a caminhar em cima desse sonho. Ele enfrentou muitas dificuldades, muitas coisas se levantaram contra ele, mas chegou um dia que José foi segundo do governo do reino do Egito. Então o seu pai e os seus irmãos, todos eles se dobraram diante dele. Por quê? Porque José ouviu a Deus e cumpriu os propósitos de Deus. Pode passar o tempo, os anos, as circunstâncias, se você ouvir a Deus, cumprir aquilo que Ele falou, vai acontecer. Eu tenho a convicção no meu espírito que vai acontecer tudo aquilo que Deus nos prometeu. José decidiu ouvir o céu mais do que os seus próprios prazeres. Você tem noção que a mulher de Potifar arrancou a roupa de José? Vem aqui, José. Arrancou a roupa dele, ele saiu correndo, deixou tudo para trás e fala: não, eu não vou desagradar o meu Deus. Que essa seja a minha postura e a tua nesse ano. Porque ele ouviu a Deus, ele agiu conforme aquilo que Deus disse. Só se mova na terra a partir de um comando do céu. Um exército de soldados só vai para a guerra quando o comandante, ele diz que tem que ir para a guerra. Quando o comandante diz para avançar, é hora de avançar. Quando o comandante diz que é hora de recuar, é hora de recuar. Nós somos soldados no exército de Cristo, estamos sujeitos à voz do Senhor, e quando Deus disser para você, faça, faça. Quando Deus disser para você, não faça também. Por quê? Porque com Jesus a vitória é certa, mas é necessário que você ouça a Deus e cumpra aquilo que Ele te falou. Todos os homens e as mulheres de Deus, primeiro, antes de qualquer coisa, ouviram a Deus. Chegando próximo ao final, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Na NVI, Nova Versão Internacional. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim
como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. Os pensamentos e caminhos do Senhor a teu respeito são mais altos do que os seus. Eu vi uma frase do pastor Jetro e J.B. Carvalho, e eles disseram assim, e faz todo sentido: se o teu sonho não te assusta, é porque você não precisa de Deus para cumprir ele. Se você não olhar para uma circunstância e não dizer assim, ó, sabe aquela hora, aquele momento que dado uma circunstância, uma doença, ou então um sonho que Deus colocou no seu coração e você diz, é muito maior do que eu. Sabe quando você diz assim, ó, só Deus para fazer isso. Só Deus para abrir esse mar, só Deus para abrir o Jordão, só Deus para tirar José da prisão e transformar ele em um príncipe, só Deus. Sabe, é nesses momentos que Deus tem a oportunidade de agir. É nesses momentos porque os caminhos dele, os planos dele, são muito mais altos do que os nossos. Eu quero sonhar todos os sonhos de Deus. Eu quero pensar esses caminhos. Eu quero sonhar aquilo que Deus tem para essa igreja. E eu quero te convidar a ouvir a Deus, porque eu tenho a certeza que Deus tem sonhos lindos e propósitos e planos lindos para cumprir na tua vida e na vida da tua família. Amém? Quando Abraão ouviu a Deus, ele decidiu sair da sua casa. Deus falou, sai da tua casa que eu vou te dar uma terra muito melhor. A terra prometida. Então o que Abraão fez? Saiu. Simples. Quando Deus fala, a gente precisa obedecer. Eu tenho certeza que Deus já falou muito com você, mas a gente precisa obedecer. E a pergunta é, estamos dispostos a obedecer a voz de Deus? Eu tenho a certeza, se Deus falou, isso é muito importante. Se Deus falou, se Deus deixou a palavra dele, às vezes você olha para um mandamento, às vezes você olha para algo que Deus pede na sua palavra, você fala, Pai, eu não consigo ser paciente. Eu não consigo ser amável com o meu inimigo. Eu não consigo cumprir a tua palavra. Se está escrito aqui, é porque você consegue. Porque você não está nesse caminho sozinho. E essa é a boa notícia. Porque quando Deus fala, Ele não te deixa sozinho para cumprir aquilo que Ele falou. Ele deu do seu próprio Espírito. E Ele te dá força para que você cumpra aquilo que Deus falou. Sabe, às vezes a gente mente para a gente mesmo, de que a gente não pode fazer algumas coisas, porque a gente não tem força. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não é na tua força, é na força do Espírito. É na força de Deus, não é na nossa força. É Ele quem luta as nossas batalhas, nós precisamos lutar com Ele, guerrear com Ele, sim. Mas existe um general que luta na nossa frente as nossas guerras. Então a pergunta é, como nós podemos ouvir a Deus? Se você não estiver anotando, anote, por favor. Como nós podemos ouvir a Deus? Primeiro, estando próximos de Deus. Salmo 25, capítulo 14, Salmo número 25, versículo 14, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Na Nova Almeida Atualizada diz, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Aqueles que temem ao Senhor recebem dos segredos de Deus. Ele vai dar de conhecer dos seus segredos e da sua voz para aqueles que andam próximos a Ele. Quer ouvir a Deus? Quantos querem ouvir ao Senhor? Então ande próximo dEle. Você vai ouvir a voz dEle, os sussurros dEle, e os seus segredos vão ser revelados ao teu coração. A segunda coisa para ouvir ao Senhor, através da palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus. Abra a tua Bíblia e grife esse texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20.
2 Pedro 1,20 diz assim, ó. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma palavra que foi escrita aqui foi escrita por homens sem a inspiração do Espírito. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, aleluia. Que é uma fonte confiável da voz de Deus. Leia a palavra todo dia. Isso te renova, isso é a voz do Senhor. Sabe qual é o único livro que o autor está presente do teu lado quando você abre ele? É a Bíblia, palavra de Deus. Como você pode ouvir ao Senhor? Às vezes a gente quer outras formas, sim ou não? Às vezes a gente quer que chega tudo na nossa mesa, às vezes a gente quer que faça assim, ó. Não faz mais isso, em nome de Jesus, em 2022 não faz mais isso. Então, não é essa palavra não, Jesus. Não faz mais isso. Palavra de Deus, irmãos, não é um livro qualquer, irmãos. Ela é a voz de Deus, irmãos. Amém? Às vezes a gente quer o mais fácil, às vezes a gente quer, Deus, manda um anjo aqui na minha casa para falar comigo. Manda um vento que vai falar com a voz. Deixa eu falar a voz do Senhor para você. Então, Gênesis 1:1. Olha aí a voz de Deus. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E continua até Apocalipse 22. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Se tem uma coisa que é confiável da voz de Deus, é a palavra do Senhor. Amém? Como você pode ouvir a Deus estando próximo ao Senhor? Através da palavra. E eu quero compartilhar um testemunho bem rápido de uma vez que, e todos vocês têm, de experiência que Deus fala através da sua palavra. Teve uma vez, eu lembro que fazia uns 6 meses que eu tinha acabado de casar e eu estava perguntando algumas coisas para Deus. Deus, por que isso, por que aquilo? E eu estava em um novo período e pensando, Deus, eu acho que eu não vou suportar o encargo que o Senhor me deu. Deus, com muita vontade de desistir daquilo da parte de Deus, daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, eu comecei a orar, Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso te ouvir, eu preciso ouvir o que o Senhor tem, eu estou desesperado, eu preciso de algo da parte do Senhor, por favor, fala comigo. Então, eu abri a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9, que diz, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Que palavra mais poderosa do que isso? Às vezes a gente busca em tantos lugares, a gente vai em busca de tantas manifestações, mas na palavra de Deus, a vida, quando você abre a Bíblia, que em 2022, quando você abrir a Bíblia, que os teus ouvidos sejam abertos para aquilo que Deus vai falar com você. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra do Senhor. E a terceira coisa para ouvirmos a Deus é através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo de número 16. Só acompanhe comigo. O Du vai colocar para nós. João 14, 26. Duzinho está rápido, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Diga, todas as coisas. E fará com que se lembrem de tudo aquilo que eu lhes disse. Quando você lê a palavra e está andando no Espírito, ele te lembra da palavra. O Espírito Santo, ele coloca no teu coração algo e coisas segundo a palavra. João 14, 26 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Olha lá, falei errado, né? João 10, 27. Põe aí, Dudu, para nós, só para confirmar. Isso é isso mesmo. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem é ovelha do Senhor, ouve a voz do Senhor. É tão bonito quando
o Rick vai lá pastorear os cordeirinhos lá na casa dele, e aí ele começa a gritar, como que é o nome daquela ovelha lá que puxa a fila? Chesca. A Chesca, ela puxa a fila. Mas se eu gritar, ela não vem. Mas se o Rick gritar, ela vem. Por quê? Porque eu conheço a voz do dono. Nós somos filhos de Deus. Quando Deus fala, a gente ouve a voz dele. Porque toda ovelha do Senhor ouve a voz do Senhor. Em 2022, o que a gente mais precisa é ouvir a Deus. A prioridade nossa é ouvir ao Senhor. E você está aqui nessa noite, fala muito daquilo que você julga ser importante para você. Há uns 4 meses atrás, a gente teve uma experiência muito linda como igreja. Deus tocou no meu coração de que o Espírito Santo falou no meu coração. Por isso que eu trago essas experiências para que você veja. Não é porque eu sou pastor, não é isso. O Espírito Santo habita dentro de você, amém? Ele fala com você, basta você esteja sensível à voz do Espírito. Então, teve uma noite aqui, o Espírito Santo falou comigo, ó, eu vou curar dores de cabeça e dores nas costas. E a gente orou e, para a glória de Jesus, muitas pessoas naqueles dias foram pós-sintomas de Covid, dores de cabeças crônicas, foram curadas. Para a glória de Jesus. Por quê? Porque o Espírito ainda fala. O Espírito ainda fala. E quando você ouve o que o Espírito está falando e cumpre aquilo que ele está dizendo, o milagre vai acontecer. Eu quero ser um porta-voz do Espírito Santo. Você vai ser um porta-voz do Espírito Santo. Você vai ser um profeta na tua casa, uma profetisa na tua casa. Você vai liberar a palavra de Deus aonde você for, amém? E a última forma, e existem outras formas de Deus falar, mas é através de outras pessoas. Deus também fala através de outras pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo de número 16. Ontem, como eu fui abençoado, hoje pela manhã, como eu fui abençoado, foi hoje de manhã, né, Dorinha? Hoje pela manhã, como eu fui abençoado pela palavra que a Dorinha deu no período de oração das 6 horas da manhã. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Dorinha ministrou essa palavra, que é um ano da gente se santificar, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio da gente. E como eu fui abençoado por essa palavra. Como eu fui preparado, porque existe uma porção no teu espírito que não está no meu. Deus fala também através de pessoas. E como eu fui abençoado pela Dorinha, como eu sou abençoado pela vida do João e de tantos outros que falam, e quando falam é Deus falando aos nossos corações. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente dentro de vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então é para que a gente se aconselhe e ouça a voz de Deus através da pessoa que está do nosso lado também. Deus usa pessoas para falar com a gente também. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Deus fala, amém? Deus fala, e para Deus falar, a gente precisa estar perto dele. A gente precisa estar perto dele. Eu quero estar pertinho de Jesus esse ano. Eu também quero estar pertinho dele. Por quê? Porque Deus continua falando. Deus fala, Deus fala, Deus fala. E Deus fala através da sua palavra. Abra a tua Bíblia e tenha a convicção que Deus vai falar com você. Deus fala através do seu Espírito. O Espírito Santo não é a voz da consciência. O Espírito Santo não é a voz da tua cabeça. Se o Espírito Santo habita dentro de você, ele tem uma voz, ele é uma pessoa. Então pare de reter aquilo que o Espírito Santo está falando. Quantas vezes a gente fala assim, não vou fazer porque é coisa da minha cabeça. Não, isso aqui só pode ser coisa da minha cabeça. Começa a dar voz, a voz do Espírito Santo. Ouça aquilo que o Espírito Santo está falando. Deus fala através de outras pessoas também. A minha postura para esse início de ano, eu quero convidar você, para que você se coloque à disposição daquilo que Deus está falando, porque Deus está falando. Fique de pé no teu lugar. Põe para mim, Dudu, 1 Samuel,
capítulo 3, versículo 10. Todos os homens de Deus, antes de fazerem qualquer coisa, eles ouviram a palavra de Deus. Ouviram a voz de Deus e depois eles foram fazer todas as coisas. E Samuel, um menino, 3:10, Dudu. E Samuel, um menino, ele ouviu a Deus. Ele ouviu a Deus e depois ele se tornou um profeta. Antes de você começar esse ano, eu quero te trazer uma palavra de encorajamento para que você ouça Deus. 1 Samuel 3:10, pode pôr, Du. Diz assim: então o Senhor veio ali, e esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Deus chamou Samuel, e Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Essa é a oração que eu quero te encorajar a fazer nesses primeiros dias do ano. Deus, o que o Senhor está falando? O que o céu está dizendo? O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para esse ano? Qual é a palavra do Senhor para esse ano? Sabe, irmãos, tem uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Pode ver que não temos a faixa mais aí. Depois dos 12 dias a gente vai ter uma palavra para esse ano. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu quero fazer a oração de Samuel. Deus, fala, porque o teu servo te ouve. O que o Senhor tem para nós como Igreja Batista Boas Novas? Eu sei de todas as promessas que Deus tem para nós, mas eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para esse ano. Porque aquilo que Deus falar, certamente vai acontecer. Só que qual é a minha e a tua postura? Deus, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. E quando eu estava pensando nessa palavra, Deus, será que existe alguma palavra profética para ser liberada nesse tempo? Será que existe algo que o Senhor quer falar de uma maneira específica para esse povo? E o Senhor veio e falou ao meu coração sobre algo que Deus irá fazer ao longo de 2022, e eu quero liberar essa palavra profética ao teu coração. E eu quero que você se agarre a essa palavra e que essa palavra direcione os teus dias. Está lá em Salmo 126, versículo de número 5 e de número 6. É a palavra do Senhor que está sendo profetizada. O Senhor está trocando as vestes de tristeza da família IBBN e colocando vestes de alegria. Os que com lágrimas semeiam, e como nós semeamos com lágrimas ao longo desse ano. Como foi um ano difícil e de muitas tribulações, mas o que com lágrimas semeiam, com júbilo também colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, como nós semeamos andando e chorando ao longo de 2021. Mas cada um que andou chorando enquanto semeava, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. O Senhor está mudando a tua veste de tristeza. Essa veste de tristeza vai embora em 2022, em nome de Jesus. O Senhor está mudando a sorte de Sião. Eu creio que essa palavra é para mim e para toda a família IBBN. Receba essa palavra, a palavra liberada do céu. O Senhor está trocando as cinzas e colocando uma coroa de alegria nos nossos corações. Meus irmãos, sonhe os sonhos de Deus, sonhe os planos de Deus e faça como Samuel. Senhor, fala que o teu servo ouve. Feche os teus olhos, eu gostaria que você orasse. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. O que o Senhor tem, fala, o teu servo ouve. Fala, o teu servo ouve. Enquanto nós cantamos essa canção, peça para o Senhor falar contigo, porque Ele está falando nesse lugar e nessa noite.
da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que nessa semana, que nesse primeiro mês do ano, que o Senhor fale a cada um dos teus filhos. Existe um propósito que cada um deles precisa cumprir. O Senhor colocou uma missão para cada um dos teus filhos e ela precisa ser cumprida, Pai. Por isso eu profetizo que nessa semana o Senhor te desperte para que você ouça a voz dele, que nas madrugadas você tenha sonhos, que o Senhor te acorde no meio dos dias, que o Senhor fale ao teu coração. Abre os teus ouvidos, abre os teus olhos. O Senhor está falando. Por isso que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. Que haja uma sensibilidade no teu coração, porque o que é mais importante nesse ano que se inicia é ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito. Dê lugar ao Espírito, deixe que Ele fale ao teu coração, mas não simplesmente ouça aquilo que Ele falou. Obedeça tudo aquilo que Ele te falar. Faça um compromisso com Deus nessa noite de: Deus, eu vou obedecer tudo aquilo que o Senhor me falar. Deus, aquilo que o Senhor me pedir, eu vou entregar. Deus, o mandamento que eu ainda não estou cumprindo, eu quero cumprir. Deus, aquilo que eu ainda não entendi, eu quero entender. Por isso, Deus, fala aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Fala conosco. Precisamos desesperadamente ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Eles vão repetir essa canção e você pode ter um Pix aí na tela. Você pode trazer, você já entende, Deus já falou com você. Você é generoso e fiel. Enquanto você adora o Senhor com essa canção novamente, profetizando para 2022, traga o teu dízimo e a tua oferta. Amém? É que o Senhor restaurou minha
gente ir embora, eu gostaria de fazer um momento de intercessão, trazendo notícias pela vida da dona Janete. Ela está muito bem, graças a Deus. A família dela está isolada por conta do Covid, mas estão sem nenhum sintoma, o pulmão está tudo ok. Dona Janete teve uma como fala? AVC, sim, mas é uma sequela do AVC, que essa é a nossa oração, que ela está caminhando, está fazendo tudo. Dona Janete foi muito ativa, mas ela está impedida de falar nesses dias. A veia da fala entupiu, então a nossa oração é para que isso se recupere e se restaure. E eu gostaria de convidar você para ficar de pé e a gente orar juntos pela vida da irmã Janete. E também gostaria de convidar você mais uma vez para que a gente ouça ao Senhor juntos. E amanhã, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, nós estamos aqui para ouvir a Deus. Eu tenho a certeza que num desses horários você pode vir aqui para ouvir a Deus. Nós temos os nossos pedidos que a gente sempre faz ao longo desse ano. Nós vamos orar também para esses pedidos agora. Eu gostaria de unir a minha fé com a tua para que a gente ore pela vida da irmã Janete, para que ela tenha uma recuperação completa. Amém? Espírito Santo de Deus, nós unimos a nossa fé. A tua palavra diz o que a tua igreja concorda na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu, Pai. Então que haja cura para a vida da dona Janete, Pai. Que essa sequela, Pai, possa, em nome de Jesus, ó Pai, ser restaurada. Que o Senhor restaure a fala da dona Janete, Pai. Restaure essa fala, que essa veia se desentupa, Jesus Cristo. Que ela possa ter a saúde plena. Ela, o seu antenor, ó Pai, Espírito Santo de Deus, traga a saúde plena e completa, que eles passem desse Covid, Pai, plenamente saudáveis, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida da Silvia Helena, guarda a saúde dela também. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga a recuperação completa para ela, Pai. Nós pedimos também por todos esses pedidos que aqui foram colocados, ó Pai, representando o Teu Espírito Santo, representando aquilo que o Senhor, ó Deus, fará, Pai, que o Senhor responda favoravelmente, que o Senhor traga a resposta do céu para cada um desses pedidos. Guarda a saúde dos Teus filhos, guarda a casa dos Teus filhos, que 2022 seja um ano de bênção, um ano de sonhar, um ano onde o Teu Espírito fala conosco, Pai, que seja um ano de prosperidade financeira, emocional, na saúde física, Pai. Espírito Santo de Deus, que possamos, acima de tudo, valorizar a Tua presença e a Tua voz. Que possamos, ó Deus, ser como Samuel. Senhor, fala conosco, porque nós estamos Te ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço em pelo menos 3 pessoas e vai na graça e na paz de Jesus. Deus abençoe.